Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos trabalhar com a função cotangente. A função cotangente ela é definida aqui no ciclo trigonométrico, tá? Eu desenhei aqui o nosso ciclo trigonométrico com o eixo dos senos, o eixo dos cossenos e um quarto eixo aqui tangenciando o eixo dos senos, que é o eixo das cotangentes. Por que eu disse quarto eixo? Porque nós temos o terceiro eixo, que é o eixo das tangentes, tangenciando aqui o eixo dos cossenos, tá certo? Bom, então vamos aqui colocar o nosso ponto origem dos raios, ponto O, traçar aqui o nosso raio, chamar esse ponto de ponto S, tá certo? Esse raio aqui é 1. E o que é a cotangente? A cotangente, ela é definida como sendo o segmento quando eu prolongo esse raio aqui para o eixo das cotangentes. Vamos chamar esse ponto aqui de B, aliás, esse ponto de D e esse ponto aqui de ponto B, tá certo? Tá aí, ó, ponto B. Essa aqui é a cotangente. Essa é a definição de cotangente, tá certo? Bom, aqui nós temos um ângulo X. É a cotangente de um ângulo X. Bom, e a cotangente ela também é definida, e eu vou demonstrar esta relação, meus caros, daqui a algumas aulas, na terceira relação fundamental da trigonometria. Eu vou demonstrar esta relação para vocês. Ó. Cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x. Tá certo? Então, não fiquem assustados com essa expressão, pois ela será demonstrada para vocês nas próximas aulas, tudo bem? Então agora vamos estudar a função cotangente. Vamos lá. Vamos estudar a função cotangente então. F de x é igual a cotangente de x, que é igual a 1 sobre a tangente de x, tudo bem? Agora eu vou fazer o gráfico desta função aqui para vocês. Vou fazer o gráfico, então, desta função. Tá feito aí nosso gráfico, certo? Vamos lá, então. Tangente de 0 é 0. Tangente de π sobre 2 não existe. Por quê? Porque o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, não existe. Tangente de π também é 0. Tangente de 3π sobre 2 também não existe, porque o cosseno de 3π sobre 2 é 0. E sendo por 0, não existe, tá certo? Tangente de 2π também é 0. Agora vamos para a cotangente. É o inverso da tangente, certo? Então vamos lá. O inverso da tangente. 1 sobre 0, isso não existe, porque não existe divisão por 0. 1 sobre não existe, não é que é 1 sobre não existe, tá certo? Como a cotangente é o inverso da tangente, se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente ela é cosseno sobre seno. E o seno de π sobre 2 é 1. Então fica 0 sobre 1. Então isso dá 0. Aqui, 1 sobre 0 não existe. Aqui, o mesmo caso para π sobre 2. 0. Cotangente de 2π, 1 sobre 0 não existe também. Agora vamos para o nosso gráfico. Nós teremos aí, então, três valores onde cotangente de x não está definido. 0, π e 2π. Então nós fizemos as assíntotas no eixo, no eixo y aqui, o eixo das ordenadas, no ponto π, no ângulo π e no ângulo 2π. Então, três assíntotas. Vamos analisar esse gráfico. O gráfico ele parte lá do infinito, sem encostar na assíntota 0, sem encostar. Passa no 0 no π sobre 2 e continua lá para o infinito, sem encostar na assíntota do π. O gráfico ele vem lá do infinito, sem encostar na assíntota do π, passa pelo 0 no 3π sobre 2 e continua para o infinito, sem encostar na assíntota do 2π. E assim por diante. Ele vem lá do infinito, sem encostar na assíntota do 2π, passa aqui no 0 e continua sem encostar na assíntota do 3π e assim por diante. Daí nós podemos então definir o domínio e a imagem desta função. Vamos lá então, definindo o domínio e a imagem. Qual é o domínio dessa função? O domínio dela, vamos ver se vocês concordam comigo. X pertencente aos reais, tá o quê? X seja diferente de k vezes π. Por quê? Porque de π em π, ou seja, de π 2π, 3π, 4π e assim por diante, a cotangente não está definida. Então, para k pertencente aos inteiros. Vocês concordam comigo que se eu substituir k por 1, k por 2, k por 3, k por 4, vai ficar 1π, 2π, 3π, 4π, a cotangente não estará definida, tá certo? Porque aqui no gráfico nós vemos isso, ó. Π não existe, 2π não existe, 0 não existe, tá certo? 3π também não existe, e assim por diante. E a imagem? A imagem é a mesma da tangente. A imagem é a mesma da tangente. A imagem é reais, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, então, vocês vão entrar no site www.oquadro.com. Aqui vocês poderão aprender mais sobre matemática, física, química, biologia, português, inglês e muito mais, tá certo? Outra coisa, não fiquem assustados com aquela expressão lá
1 sobre tangente de x é igual a cotangente de x, pois ela será demonstrada a vocês na aula de relações fundamentais, mais especificamente na relação fundamental 3, tá certo? Muito obrigado e um grande abraço.